Questão 19. Professor, o que é que fala dessa questão? Qual o conteúdo abordado? Vamos lá, eu vou ler com vocês. E aí, qual é a ideia? Que vocês tentem detectar qual é o conteúdo, certo? Se não detectar, eu vou falar para vocês. Mas a ideia é que a gente vá revisando esses tópicos. Por quê? Porque é esses tópicos que vocês vão estudar para a prova, vão revisar para essa prova. Por quê? Porque são os conteúdos que caem todo ano, é a mesma coisa. Todo ano é cobrado os mesmos tópicos, certo? Então vamos lá. A lei de cotas foi uma conquista para a democratização do acesso à universidade pública. Seguindo essa prerrogativa, uma determinada universidade destinou, nos últimos 3 anos, um total de 1.848 vagas para estudantes pretos, pardos, indígenas. Considerando que essa proporção se mantenha por mais 8 anos, o total de número de vagas nos 11 anos destinadas para essas categorias será de aproximadamente quanto? Pessoal, vamos lá. Cuidado aqui na pegadinha, certo? Deixa eu destacar aqui a amarela para vocês observarem. Olha o que ele fala dentro do texto. Ele fala assim, ó. Nos últimos 3 anos, um total de 1.848 vagas destinadas para estudantes pretos, pardos ou indígenas. Ok. Então ele fala o seguinte. Então, vou colocar uma linha do tempo aqui, ó. Nesses primeiros 3 anos, foram destinados isso aqui, ó, 1.848. Ok. Aí ele fala o seguinte, considerando que a proporção se mantenha por mais 8 anos, então quer dizer, já passou 3, certo? Se eu acrescentar aqui mais 8 anos, ok, ó, se eu acrescentar mais 8 anos, então qual será a quantidade de vagas destinadas, ó, nesses 11 anos? Então ele quer saber no todo, certo? Mas eu posso também tentar descobrir, ó, só quantas vagas foram destinadas aqui para esses 8 anos. Depois eu somaria com 1.848. Seria uma das oportunidades. Ou eu poderia achar logo direto, certo? Professor, qual o conteúdo aqui envolvido? Vamos lá. Conteúdo envolvido é uma regra de 3. Então, regra de 3. Então, mais uma questão envolvendo aqui, ó, regra de 3. Dessa vez, eu vou mostrar para vocês que ela pode ser diretamente ou inversamente proporcional. Então, deixa eu montar aqui com vocês, aí eu explico isso aqui. Então, é o seguinte, ó, como é que eu vou montar as grandezas aqui? Então, a primeira grandeza, você vai falar o seguinte, a gente vai chamar o número de vagas, certo? A primeira grandeza. E a outra grandeza, nós vamos ter aqui, são os anos, né? O período. Ok. Então, a gente vai falar o seguinte, ó, que em 3 anos nós tínhamos 1.848 vagas. Ok. A questão quer saber o seguinte, ó, o número total de vagas nos 11 anos. Então, quer dizer, professor, em 11 anos, qual foi a quantidade de vagas, ó, total aqui? Eu não sei, então eu vou chamar de X. E daí a gente vai analisar essas duas grandezas. Observe, se a regra de 3 for diretamente proporcional, a gente multiplica isso aqui em x, certo? Da forma como a gente já fez na questão anterior, nas questões anteriores, né? Questão 16 ou foi 17, se eu não estou enganado. Ok. Se essa questão for regra de 3 inversamente proporcional, a gente vai multiplicar isso aqui em linhas, certo? Então não precisa ficar aprendendo aquela regrinha de setinha para cima, setinha para baixo, não. Só você analisar a grandeza. Então vamos analisar as grandezas. Em 3 anos, ó, obteve aqui 1.848 vagas. Então observe, ó, se a quantidade de anos vai aumentar de 3, passou para 11, e ele fala que a proporção vai se manter, certo? Então a ideia é que o número de vagas em 11 anos ela seja maior do que 1.848, certo? Então isso aqui é uma regra de 3 proporcional, diretamente proporcional. Por quê? Porque uma grandeza aumentou, certo? A outra também ela tende a aumentar também. Então, quando é que seria inversamente proporcional? Se uma grandeza ela aumenta e a outra tende a diminuir, então isso aqui seria inversamente proporcional, ok? Mas como aqui é diretamente proporcional, como é que a gente resolve? A gente vai multiplicar aqui, ó, em forma de x. Então eu vou multiplicar 3 vezes x, então aqui vai ficar 3x,
E 1848 eu vou multiplicar por 11. Então, vai ficar 1848 eu vou multiplicar por 11. Pessoal, antes de resolver essa multiplicação, deixa eu mostrar um macete aqui. Todas as vezes que vocês tiverem essa ideia de divisão ou de multiplicação de números, tenta observar se dá para simplificar logo, certo? Ah, professor, eu poderia multiplicar 1848 por 11 e depois dividir por 3? Pode. Mas observe, ó, esse 1848, ele é múltiplo de 3. Como é que eu sei que é múltiplo de 3? Você faz o seguinte, ó, você soma os algarismos, certo? Se essa soma dos algarismos der um número múltiplo de 3, aí você divide ele por 3, que aí você já simplifica ele. Então, se liga aqui, ó, somar aqui os algarismos. Então, 8, eu vou somar com 8, dá 16, com mais 4 dá 20, com mais 1 dá 21. 21 é múltiplo de 3. Então, professor, quer dizer que esse número dá para dividir por 3. Dá para dividir por 3. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai dividir 1848 por 3, certo? Eu vou dividir esses dois termos por 3. Então, se eu divido ó, 1848 por 3, aqui dá um 6. 6 vezes 3 dá 18. Sobra 0. Baixa o 4. Então, aqui vai resultar em 1. Dá um 3. Baixa 1. Então, sobra 1, né, no caso. Próximo termo, 8. Então, o número que multiplicado por 3 que chega a 18. Então, aqui dá um 6. 6 vezes 3, 18. Então, quer dizer, professor, que esse valor de x, ó, no primeiro membro, vai ficar só x, que eu dividi 3x por 3. Então, aqui vai ficar só x. E 1848 dividido por 3, sobrou quanto? 616. E agora eu vou multiplicar ele por 11. Então, se eu multiplico 616 por 11, então isso vai resultar em quanto? Então, aqui vai ficar 6, 1, 6. Agora, multiplicando por 1. Então, aqui vai ficar 6, 1, 6. Então, soma tudo. Então, vai ficar 6, 7, 7, 6. Então, professor, a alternativa correta, ó, é aquela que vai ter quanto? 6.776 vagas. Então, nós vamos observar que nos próximos 11 anos, ele estava querendo ó, saber a quantidade de vagas que deverá ocorrer aí, seguindo a mesma proporcionalidade. Então, 6.776. Então, uma questão envolvendo a parte de regra de 3 diretamente proporcional. Regra de 3 simples, tá? Professor, quando é que eu tenho regra de 3 composta? Quando a gente tem 3 ou mais grandezas, que não foi o caso aqui. Nesse caso, ó, nós só tínhamos duas grandezas. A quantidade de vagas e a quantidade de anos, certo? De período ou período aqui.